Olá, meus amores. Eu vou fazer para vocês a correção da nossa primeira atividade de redação do terceiro bimestre, que é sobre texto dissertativo argumentativo. Tem para vocês um texto aqui abaixo. Esse texto é dissertativo argumentativo e é uma redação nota 1000 de 2018. Quem fez essa redação foi Tiago Henrique Rodrigues Pedrosa Gonçalves. Ele tinha apenas 16 anos. Então vamos lá. O Marco Civil da Internet, criado em 2014, assegurava o uso livre e democrático nas redes comunicativas. Porém, na realidade contemporânea, é evidente que o monitoramento das atividades dos usuários online por parte de empresas implica a perda da privacidade dos indivíduos que utilizam a internet. Com isso, a influência dos interesses empresariais, bem como o descaso governamental frente a tal problemática, corroboram para a manutenção da mesma. Em primeiro plano, vale destacar que, com o avanço no compartilhamento de informações, o controle de dados se tornou essencial para a divulgação de propagandas direcionadas às preferências dos usuários das redes de comunicação. Nesse sentido, a manipulação dos anúncios se assemelha ao processo de dominação descrito pelo sociólogo Foucault ao analisar o modelo panóptico, pois o monitoramento das ações dos indivíduos é que de uma importância para a manutenção do poder de forma discreta. Nisso, observa-se como o controle do comportamento dos indivíduos restringe a privacidade deles. Paralelamente a essa dimensão empresarial, o descaso do Estado, principalmente na esfera legislativa, contribui para a permanência do usuário não autorizado de informações pessoais para fins comerciais. Conforme o sociólogo alemão Dahrendorf, no livro A Lei e a Ordem, a anomia é a condição social em que as normas reguladoras do comportamento das pessoas perdem sua validade. De forma análoga a esse pensamento, nota-se que as leis que regulamentam os atos na internet encontram-se em um estado de anomia pelo fato de serem infringidas, por vezes, sem qualquer punição ao infrator. Portanto, é notório que a manipulação dos dados de pesquisa dos utentes se configura com um problema relativo à fragilidade das leis na rede. Logo, o Congresso Nacional deveria elaborar uma legislação que reforçasse os direitos e os deveres dos usuários no ambiente virtual. Portanto, de reuniões com especialistas em segurança digital, com o fito de amenizar os crimes de roubo de dados por empresas, assim, o governo reinventaria o estado de anomia na internet. Esse é o texto dissertativo que ele produziu. Como já disse, foi nota máxima no Enem 2018. Então, meus amores, qual é a finalidade de um texto dissertativo argumentativo? O texto dissertativo argumentativo ele serve para defender um ponto de vista, né? Você vai defender, você vai discutir sobre um ponto de vista. Através de quê? Através de argumentos lógicos, argumentos convincentes, porque você vai defender seu ponto de vista e esse ponto de vista tem que ser com argumentos lógicos, que convençam o leitor sobre o que você está defendendo, que o que você está defendendo tem base e tem lógica no que você está defendendo. Segunda, qual estratégia o autor usou para apresentar o tema do texto? Ele começou logo na introdução com uma alusão histórica, porque ele fez uma referência histórica. Qual foi a parte que ele fez isso, professora? Porém, vírgula, na realidade contemporânea,
É evidente que o monitoramento das atividades dos usuários online por parte de empresas implica a perda de privacidade dos indivíduos que utilizam a internet. Então, ele fez o quê? Ele fez uma alusão histórica se referindo à realidade contemporânea. Terceira, qual é a tese que o autor expõe na introdução e a defende ao longo do texto? Qual é o ponto de vista, qual é a tese, qual é a ideia que ele vai defender na introdução, na primeira parte desse texto? Ele vai fazer o quê? Ele vai defender que essa falta de segurança na internet com os nossos dados favorece empresas e culpa o governo por não tomar providências sobre tal problema. Então, por que vai favorecer as empresas? Porque as empresas, elas vão ver o que nós estamos pesquisando e vão ficar colocando o tempo inteiro ali. Então, nós não temos uma certa privacidade com os nossos dados, né? Porque eles acabam sendo expostos e as empresas, sabendo da nossa necessidade, ficam mandando o tempo todo aqueles anúncios. Como é o que aparece quando muitas vezes vocês estão ali, vocês vão fazer uma pesquisa sobre um tênis que você gostou muito. Aí logo em seguida você vai abrir seu Facebook, você vai abrir seu Instagram e na partezinha de anúncio vai estar justamente aquele tênis que você estava procurando. Então, assim, os nossos dados eles ficam muito expostos na internet. Quarto, o que indica este último parágrafo, ou seja, qual a sua finalidade no texto como um todo? Então, o último parágrafo, ele serve o quê? Ele encerra o texto, ele vai finalizar o texto de vocês e vai apresentar uma proposta de intervenção para o problema. O que é uma proposta de intervenção? É uma possível solução para resolver o problema que foi apresentado. Então, a finalidade desse último parágrafo é essa. A finalidade da conclusão é qual? É encerrar o texto apresentando uma proposta de intervenção, apresentando uma possível solução para o problema. Quinta, com suas palavras, explique a proposta de intervenção defendida pelo autor. Então, essa daí, vocês iriam explicar com as palavras de vocês o que vocês entenderam. Eu coloquei aqui mais ou menos a linha de raciocínio que ele utilizou. Então, ela faz o quê? Propõe que o governo crie leis que regulem o controle de dados dos usuários da internet e debata mais o tema por meio de especialistas no assunto. Então, o governo ele tem que fazer o quê? Ele tem que criar leis que consigam mais regularizar esse problema, né? Que consigam dar uma punição para os nossos dados não ficarem tão expostos, porque os nossos dados eles ficam muito expostos através da internet. E também colocar mais especialistas, né? Para ter mais debate sobre esse assunto, que é um assunto bem delicado. Então, essa foi a correção da atividade de vocês. Eu vou só revisar aqui com vocês quais foram as partes do texto dissertativo argumentativo. Então, vamos lá. De um marco civil até da mesma, que é esse primeiro parágrafo, ele é o quê? Ele é a introdução. Ele vai ser apresentada a tese, a ideia principal do texto dissertativo argumentativo. Lembrando que a introdução ela é de um parágrafo e esse parágrafo ele tem que ter em torno de 4 a 6 linhas. Essa é a parte da introdução. Em primeiro plano, até deles, vai ser o quê? Vai ser o primeiro parágrafo do desenvolvimento. Lembrando que o desenvolvimento, ele pode ter de 2 a 3 parágrafos. Então, em primeiro plano, até deles, é a primeira parte do desenvolvimento. De paralelamente até infrator, é a segunda parte do desenvolvimento, é o segundo parágrafo do desenvolvimento. E o desenvolvimento vocês vão apresentar os argumentos através de dados, de fatos, de estatísticas que comprovam o ponto de vista que vocês estão defendendo. De portanto, até internet é o último parágrafo. Esse último parágrafo ele é chamado de
conclusão. Serve para apresentar uma proposta de intervenção. Proposta de intervenção é tentar solucionar o problema que foi apresentado, através de duas perguntas básicas que não podem faltar. Quem que vai ser o agente, alguém que consiga resolver o problema, de preferência alguém de poder, como no caso desse daí, ele está dizendo que quem vai conseguir resolver o problema? O Congresso Nacional, né? Através de quê? De leis que consigam regulamentar esse problema. E aí, ele também vai vir com outra pergunta: como que isso pode ser solucionado? Então, esta é a parte da conclusão, a última parte do texto dissertativo argumentativo. Na parte da conclusão, ele deve ter de 5 a 7 linhas. Beijos, fiquem com Deus, se cuidem, estou com muita saudade de vocês.